Respeitável público, eu sou o Festivaldo, o mestre de cerimônia do Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco. Olha só o que eu trouxe para anunciar para vocês, o 8º Colóquio de Teatro para a Infância e Juventude de Pernambuco, com muitas oficinas e palestras 100% gratuitas e online pelo YouTube e Instagram da Metron Produções. Eu vou fazer todos, hein? Olá, pessoal! Começa agora o 4º episódio da oficina de contação de história Além do Era Uma Vez. Meu nome é Bruna e eu espero que você esteja gostando da experiência. No episódio anterior, a gente conversou sobre a contação de história enquanto uma experiência imersiva, sensorial. A gente falou sobre musicalidade, sobre os instrumentos, a vestimenta do contador de história, sobre tudo que agrega na criação dessa atmosfera de ludicidade, de jogo. E hoje a gente vai conversar sobre o drama inglês como uma possível metodologia para a contação de história. Antes da gente começar essa conversa, o que é que tem? Claro, alongamento e aquecimento, porque a gente sabe que a preparação corpóreo-vocal é essencial para o trabalho de contação de história. Vamos lá? Vamos alongar? Começa aqui com as mãos na frente. Sente pulsar. Prende, solta, prende, solta. Isso. Embaixo. E daqui vai subindo. Cima, baixo, em cima, embaixo. E já vai puxando a giratória. Puxa e gira, e gira. E girou para frente agora. Girou para frente. Isso. E deixa ir contagiando todo o corpo. E de repente passou para o pescoço e girou, 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 girou. E foi para o outro lado agora. E gira mais um pouco, mais um pouco. Não fica tonto, não fica tonto, não fica tonto. Voltou. E agora voltou aqui para as pernas. Como se fosse uma molinha os seus joelhos. E balança, balança, balança. Tá tudo solto. Não deixa nada tenso, nada. Nem a face. Tá? E balança, balança. Agora com uma perna, a gente vai fazer o rabo de cachorro. Isso. E sacode, sacode, sente bem. Isso. E descansou. Agora com a outra perna. Balança, balança e voltou, 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 voltou. Desceu aqui nos joelhos e girou. 1, 2, 3. Para o outro lado. Muito bem. Agora estica, estica, estica. Estica, ponta de pé. Estica, estica, estica. E aqui descansa. E de novo, estica, 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 estica. Se fizer algum cregue, tudo bem. E vai, 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 e descansa. E se diverte. E solta tudo e sacode de novo. Balancinho, balancinho, balancinho. Balança. Se sentir que tem alguma parte tensa aí, mexe essa parte, tá? E agora, aquecimento. A partir de agora, comece a imaginar à sua frente uma bola de energia. Essa bola de energia vibra. Qual cor ela tem? Imagine que essa bola vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo
e ela se expande tanto que toca os seus dedos. E dos seus dedos ela vai passando para as mãos e para os braços. E aos poucos a bola de energia vai tomando completamente você. Você vibra. Você é a própria bola de energia agora. E se prepara porque essa bola de energia que agora está impregnada em você, ela vai explodir. E quando eu falar explodir, você explode. Atenção, atenção, concentra essa energia, permite que vibre, isso, atenção e explode. E volta, e explode de novo. Isso, e a explosão ela tá em tudo, tá no seu nariz, tá no seu dedão, tá em tudo, tá na coluna. Atenção, prepara, concentra a energia e explode. E voltou, e explode de novo. E voltou. E respira, respira, respira. Fecha os olhos um pouco. Sente o seu corpo vibrar. É real. Agora ultrapassou a imaginação. Você sente. Sente e está em você. Abre os olhos. Ainda sentindo, não perde a sensação. E começa a caminhar pelo espaço. Ainda nessa energia que é você. E caminha. Evita caminhar em círculo, experimenta andando para trás e caminha, para um pouco e continua. E continua, sente ainda a energia e a atenção, prepara porque essa bola vai voltar com tudo e vai explodir novamente. E explodiu! E voltou, e foi, caminhou de novo. E atenção, explode! Explodiu e voltou, caminha. A partir de agora a gente vai brincar. E a gente vai brincar assim, caminhando pelo espaço ainda. Você vai fazer aí da sua casa um sapo banguela. E fez o sapo banguela! E voltou a caminhar. Caminhou. E agora se prepara para fazer um unicórnio falante. Atenção, e foi! E caminha. Caminha e respira. Vai encontrando de novo o seu centro. Respira. E agora vamos aquecer a nossa voz. Começa aqui, esquentando as mãos. Leves batidinhas no rosto. Nuca. Muito bem. Agora passa a língua, movimento giratório.
Imagina que você está comendo algo muito, muito gostoso, que você gosta muito. E vai tornando esse som mais grave. Aqui, ó, voz de peito grave. E toca para sentir vibrar. Agora a gente vai fazer voz de palhaço. Assim como ela experimenta, ai como é legal. Experimenta mais, vai explorando, explora, é tão divertido. Se quiser, pode trazer coco pra isso, é coco, voz, coco, é legal. Isso, e vai finalizando, finalizando, e volta pra mastigação. Peito, voz de peito, grave, como a gente fez agora, trazendo esse corpo, agrega. E faz a transição agora. É divertido, é legal. E finaliza. E respira, respira, respira. Há várias qualidades de voz que você pode explorar. Aqui a gente explorou a voz grave e a voz fanha, a voz de palhaço. Pensa sempre que quando você fizer esses tipos de vozes, em trazer esse corpo, tá? Tornar ele mais presente. E finalizou, respira. E dá um sorriso bem largo. Isso. E fecha tudo. E abriu. E fechou. Se diverte comigo. E abriu e fechou. Ai, 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 que alegria! Agora a gente vai conversar sobre o drama em inglês. Muito bem, vamos lá. Já fez o aquecimento, preparou o corpo, agora é o momento da gente conversar, enfim, sobre o drama em inglês. Se você nunca ouviu falar sobre isso, não tem problema. A gente vai conversar agora e você vai entender do que se trata. O drama em inglês se trata de um processo coletivo de construção de uma narrativa dramática. Vou facilitar. Quando a gente pensa no drama enquanto processo, enquanto influência, a gente está pensando no drama como um método de ensino e como um método dramático para a contação de história. Isso quer dizer que a gente vai obedecer a uma estrutura. E qual estrutura é essa? Vamos lá. Pretexto, episódios e círculo. Esses elementos estruturais formam a narrativa dramática do drama. E o drama ele é trazido para o Brasil pela pesquisadora e pedagoga teatral Bianchi, a Beatriz Cabral. Isso acontece lá na década de 90. Desde então, é utilizado em escolas, em todo tipo de espaço pedagógico, enquanto método de ensino que também é cênico. A gente vai conversar sobre cada um dos elementos estruturais que eu citei agora, pretexto, episódio, círculo, mas antes vamos entender um pouco mais do que se trata. Quando a gente conta a história, a gente conversou sobre não ter uma participação, não esperar uma participação passiva das crianças. A gente quer a participação ativa. E isso no drama vai ser o principal elemento. Como assim? No drama, a gente vai convidar as crianças, no caso, a participarem ativamente, sendo também personagens. No drama, o condutor,
O professor, no caso o contador da história, vai ser o professor personagem. E esse professor personagem vai servir como uma espécie de mediador. Mediador entre a criança e o conhecimento, a provocação, o ensino, a moral que está buscando ser trazida naquele momento. Então temos o professor personagem como esse condutor, como essa ponte, esse mediador que vai trazer a criança para junto, não somente para ouvir, mas para fazer parte disso ativamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o pretexto. E o que seria o pretexto? A preparação. O primeiro momento que antecede a narrativa. É o momento em que a gente seduz, em que a gente estabelece o primeiro contato com as crianças, se elas forem as espectadoras da história. Primeira coisa, ambientação nesse pretexto. Como seria essa ambientação? Vamos pensar num espaço que seja acolhedor, de todas as formas possíveis. Vamos pensar em uma sonoridade atrativa, vamos pensar numa atmosfera que seja acolhedora e que traga essas crianças para junto desde o início. Se você conseguir isso, você conseguiu estabelecer o pretexto. E isso se dá de diferentes formas. Vamos pensar numa sonoridade específica. Tudo precisa ter a ver com a história que você vai contar. Não é simplesmente chegar, montar um cenário, colocar uma luz. Não se trata disso. Se trata de você criar um ambiente acolhedor, como eu disse, que possa dar o gostinho do que vem pela frente. Porque nesse momento você vai fisgar a atenção da criança, certo? Na contação de história que vocês vão ver no 5º e último episódio, Pachamama, a Mãe Terra, eu começo estabelecendo esse primeiro contato, primeiro recebendo as crianças. Isso é muito importante, é preciso que você olhe para elas de verdade, que você as receba. Elas precisam se sentir acolhidas. Muito bem. Passado esse primeiro momento, o que você vai fazer? Você vai se apresentar, é claro, você as recebeu. Agora você vai dar pistas do que vem pela frente. Algumas perguntas são bem legais, por exemplo, você gosta de ouvir histórias? Quem aqui gosta? Quem aqui não gosta? Se prepare também para ouvir não, tia, gosto de jogar videogame só. E aí, como é que você faz? Você desiste aí? Não, a sedução, ela precisa continuar. Aposte na ludicidade, aposte no envolvimento. Um exemplo de pretexto que não está no Pachamama, a Mãe Terra, mas está em outra história e você pode se utilizar disso. Se você deixa a sala numa luz mais de penumbra, vamos dizer assim, você traz uma lanterna, você chega com uma voz diferente e você nem dá tempo para as crianças assim raciocinarem logo o que está acontecendo. Dessa forma você já vai inserir elas dentro daquele contexto. Mas lembrando, precisa ter a ver com a narrativa que vai ser contada, tá certo? Não pode ser algo solto somente para chamar a atenção das crianças. O pretexto não é somente um estímulo inicial, também é isso, só que ele está ali a serviço dos episódios, ele está ali a serviço da narrativa que vai ser contada. Então é isso, o pretexto é a preparação desse terreno, é essa atmosfera criada, acolhedora, que vai prender, no bom sentido, a atenção das crianças desde o início na sua história. Chegou a hora da gente conversar sobre os episódios que constituem o processo. Processo também é uma palavra-chave quando a gente pensa no drama. Tudo isso que a gente falou agora, pretexto, episódios, o círculo, tudo isso faz parte do processo. Agora, falando dos episódios que compõem esse processo, eu vou compartilhar aqui com vocês um trecho do livro Pedagogia do Teatro, Provocação e Dialogismo, do educador, pedagogo teatral Flávio de Grange. E aqui nesse trecho, ele vai falar sobre os episódios. Os episódios são os fragmentos e ou eventos que compõem a estrutura narrativa.
O processo desenvolve-se através de episódios que vão pouco a pouco construindo a narrativa teatral. Aqui a gente tem a narrativa teatral como foco. Pensando na contação de história, a gente pensa nessa dramatização, nessa ludicidade, tá? Então é importante também beber disso aqui. Geralmente propostos pelo professor condutor do drama, também conhecido como professor personagem, os episódios convidam, desafiam um grupo a se relacionar com as novas situações propostas, mantendo o interesse e o envolvimento dos participantes, além de dar continuidade à construção da história e possibilitar a exploração dos elementos presentes na trama, ou seja, nada está aqui à toa. Mais uma vez lembrando disso, tudo precisa ter uma razão de ser. Se está ali é por um motivo, você tem um objetivo por trás. Os episódios não se constituem apenas em aglomerados de atividades ajuntadas acerca de uma situação, não, mas sim uma sequência em que se percebe uma relação estreita entre uma atividade e outra, em que aspectos de um episódio solicitam um desenvolvimento investigativo. Há um quê a ser descoberto ou há uma missão a ser realizada, que se efetivará no episódio posterior. Daí o gancho. Só um momento aqui, tive uma recordação agora, em uma das contações que eu fiz com a história Pachamama, em que sem eu falar o nome episódio, uma criança levantou, tia, isso é episódio feito na série. A senhora parou e vai continuar daqui a pouco, né? Eu fiz, meu amor, é exatamente isso. Então você pode assumir a perspectiva de ganchos entre um episódio e outro. Quanto mais misterioso, mais envolvente vai ser. Crie um suspense que é bem positivo. Um processo de drama propõe, assim, a investigação teatral de uma narrativa. Investigação esta que vai se aprofundando de episódio em episódio. Muito bem. No próximo episódio, no 5º, quando vocês assistirem à contação Pachamama Mãe Terra, vocês vão entender que a história tem por objetivo a educação ambiental. Então, a todo instante, eu vou dar elementos para que as crianças, sendo provocadas, vão pensando o que o homem pode fazer com a natureza. O que é a Pachamama? Quem é a Pachamama? E como é que o homem influencia no estado da Terra hoje? Muito bem. São elementos que vão ser dispostos em ganchos, assim como foi dito aqui no livro. Então, quando a gente pensa nos episódios, a gente pensa nos ganchos, a gente pensa numa estrutura narrativa que vai obedecer a uma sequência, e essa sequência ela envolve jogos de improvisação teatral, jogos teatrais. Essa improvisação, ela vai exigir, ela vai pedir a participação de todos, a participação ativa. E é preciso que você dê elementos como professor personagem para que isso aconteça. E agora, para finalizar essa nossa conversa sobre o drama enquanto método de ensino, enquanto método de contação de história, a gente vai falar sobre o círculo. O que seria o círculo no drama? O círculo vai funcionar como fechamento, como uma roda dialógica, como um momento em que aconteceu a narrativa, aconteceu a dramatização da mesma, o jogo improvisacional, e agora a gente vai sentar, o professor personagem, condutor, vai chamar os estudantes, vai chamar os alunos, as crianças para conversar. Conversar, simplesmente, ainda na perspectiva de provocador, o professor personagem vai instigar, a partir do que foi realizado, que as crianças falem, que as crianças se posicionem. E assim, o estudante ele vai se colocar, vai colocar dúvidas, vai colocar o que ele achou, o que ele gostou, o que ele não gostou da experiência, e isso é fundamental. Quando a gente pensa no círculo, na perspectiva do drama, a gente pensa, antes de qualquer coisa, no momento de escuta. A gente precisa ouvir nessa roda o que os estudantes têm a dizer da experiência. E eles também precisam se ouvir, ainda como o condutor dessa experiência, porque a experiência não acabou. Se você vê que o fio da meada está se perdendo, você vai trazer de volta.
para a perspectiva, para o objetivo daquela conversa. Porque às vezes acontece, né, os estudantes se empolgam, aí começam a falar dos exemplos de casa. Ah, tia, porque lá em casa é assim, assim. E é muito legal que você permita que esse momento de fala aconteça. Não é para você castrar isso, não, em hipótese alguma. Aqui é liberar sim, é permitir, é dar abertura para que esse momento de reflexão, ele exista. É somente ter o cuidado para que esse fio da meada não se perca, como eu disse, porque o objetivo, ele se mantém. É a moral da história, é como eles se sentiram ali naquela experiência. Então, se isso se perdeu, traga eles de volta, tá bem? E para finalizar aqui, somente mais um trecho que eu queria muito compartilhar com vocês, do livro, que vai falar sobre o drama. O drama convida os participantes a assumirem responsabilidades, tarefas e a conceberem cenas e personagens que são sugeridos pelo pretexto e depois pelos episódios no processo de desenvolvimento da narrativa dramática. Sem este engajamento, sem que o grupo assuma a tarefa de construção das cenas e da história, atenção, não há drama. Isso é muito importante e eu trago ao final para a gente refletir aqui, juntos. Você pode trazer uma bela história, fazer uma bela dramatização, mas se você não conseguir envolver os participantes, se você não conseguir envolver os estudantes, trazer eles como protagonistas, o drama ele não vai se constituir. Você vai ter uma história aí, mas você vai ter uma história que vai perder a força. Porque a gente vem conversando ao decorrer desses episódios da importância que esses estudantes de serem protagonistas do que está acontecendo, protagonistas dessa narrativa. Na história Pachamama, Mãe Terra, há um momento em que o personagem, né, ele é agregado ao estudante que vai fazer aquela dramatização e ele vai se colocar politicamente. Isso. E cabe a você, professor, personagem, contador de história, instigar para que isso aconteça. Gente, aqui o mais importante é a liberdade, a imaginação. Eu trago o drama como uma possibilidade de metodologia, de método dramático, né, de narrativa, mas não quer dizer que você tenha a obrigatoriedade de seguir. Caso você queira, caso você deseje aprender mais sobre o drama, tem o livro, né, que eu já mencionei, que está aqui, do Flávio de Grange. Aqui a gente tem um capítulo todo dedicado ao drama inglês como metodologia de ensino. E tem o próprio livro da Beatriz Cabral Abiange, o drama como método de ensino. Então é uma outra fonte que você pode buscar como referência. Tá bem? Eu quero aqui agradecer por mais esse momento que a gente passa junto. Agora temos mais um episódio, o quinto e último, com a contação de história Pachamama, a Mãe Terra. Até lá!